Nabucodonosor, ele destruiu Jerusalém em 587 ou foi em 607 antes da era de Cristo? Vamos observar aqui uma informação sobre esse assunto, porque as testemunhas de Jeová dizem que Jerusalém foi destruída em 607 a.C. No entanto, os historiadores mostram que foi em 587 ou 586. Então vamos observar aqui algumas informações sobre esse assunto. Os historiadores e arqueólogos datam a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 587 ou 586 a.C. Então isso é o que mostra a história, né? A arqueologia, os historiadores apontam para 586 ou 587 a.C. Segundo a enciclopédia judaica, os judeus foram levados cativos para a Babilônia em duas principais ondas. A primeira deportação ocorreu em 597 a.C., quando o rei Joaquim foi levado cativo, junto com a nobreza, oficiais e artesãos. A segunda e mais significativa deportação aconteceu em 586 a.C., após a destruição do Templo de Jerusalém por Nabucodonosor. Então veja bem essa informação importante da enciclopédia judaica. A enciclopédia judaica, em sua edição espanhola, menciona que a primeira deportação ocorreu em 597 a.C. e a segunda, mais destrutiva, em 586, com a destruição de Jerusalém. Então essa é a informação da enciclopédia judaica, né? Então vamos observar aqui o que diz a revista A Sentinela. Veja bem essa informação. Ptolomeu atribuiu 21 anos ao reinado de Nabopolassar, 43 anos ao de Nabucodonosor, 2 anos a Evil-Merodach, 4 a Neriglissar e 17 a Nabonido, num total de 87 anos. Contando para trás, desde o primeiro ano de Ciro, após a queda de Babilônia, portanto, os historiadores datam o primeiro ano de Nabopolassar como tendo começado em 625 a.C. e o de Nabucodonosor em 604 a.C. e a destruição de Jerusalém em 586 ou 587. Estas datas são uns 20 anos posteriores a indicadas pela cronologia bíblica, ou seja, pela cronologia da Torre de Vigia, não bíblica. No entanto, os historiadores odiernos favorecem o sistema de datas baseados em Ptolomeu. Essa informação está na revista Sentinela, 1/8 de 69, página 474. Muito bem. Aqui nós observamos da Wikipédia, né? O tempo de reinado de Nabopolassar, que foi de 626 a 605, Nabucodonosor, 604 a 592, Evil-Merodach, de 582 a 560, Neriglissar, ou Nebuzaradan, de 560 a 556, Labazim-Marduk, 586, Nabonido, 556 a 539, e Beltesazar, 556 a 539. Então aí é o que mostra a Wikipédia, né? Agora veja esse gráfico que eu preparei aqui, comparando a cronologia da história com a da Torre de Vigia. Então veja que a história mostra que o 18º ano de Nabucodonosor foi em 586. Já o 18º ano de Nabucodonosor para a sociedade Torre de Vigia foi 607 a.C. Quer dizer que tem uma diferença de 20 anos. Então quem é que está certo? São os historiadores ou é a Torre de Vigia? Então veja bem. Carl Olof Johnson, ele escreveu o seguinte: o texto astronômico mais importante da era neobabilônica é o chamado Diário, um registro de cerca de 30 observações astronômicas
datada do 37º ano de Nabucodonosor. Esta tabuinha, que é mantida no Museu de Berlim, onde é denominada VAT 4.956, estabelece 568 a 67 a.C. como a data absoluta para o 37º ano de Nabucodonosor. Esta data, obviamente, indica que seu 18º ano, durante o qual ele desolou Jerusalém, corresponde a 587 ou 586 antes da era de Cristo. Isso é, 20 anos depois de 607 antes da era de Cristo, a data atribuída a esse evento pela Sociedade Torre de Vigia. Então veja que a evidência histórica e arqueológica contradiz o ensino da Torre de Vigia. Tem uma diferença de 20 anos, né? Então vamos ver uma luz sobre os 70 anos do cativeiro em Babilônia. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor. Teve sua construção iniciada por Salomão em 957 a.C. e levou cerca de 7 anos para ser concluído, com a dedicação em 950 a.C. O templo foi destruído em 586 ou 587 a.C., após o cerco de Jerusalém pelos babilônios. É o que mostra a história. O templo de Jerusalém foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. e terminou a reconstrução em 516 a.C., que foi um período de 70 anos. Então veja bem. A reconstrução do templo de Jerusalém começou em 535 a.C., quando o altar foi estabelecido no local onde o antigo templo havia sido destruído. A construção foi retomada em 521 a.C. e o templo foi consagrado em 516 a.C. Portanto, contando 586 menos 516 dá justamente 70 anos. O Azenilton Britton diz no seu livro O Desafio da Torre de Vigia. No ano 516, o modesto templo foi terminado. Tinham-se passado exatamente 70 anos desde que o primeiro templo fora destruído e cerca de 21 desde que o primeiro grupo de exilados retornara da Babilônia. Deve-se notar que os judeus continuam a contar 70 anos de exílio babilônico, pois consideram a reedificação do templo destruído, e não é dito de Ciro, como o evento que determinou o fim do exílio, conforme a História Geral dos Judeus, páginas 57 e 62. Então veja que os judeus, eles contam os 70 anos, desde a destruição de Jerusalém até a reconstrução do templo em 516. A tradição judaica conta a imigração de Jacó e seus filhos ao Egito como o primeiro exílio e considera que o segundo, ou babilônico, durou de 586 a 516 antes da era de Cristo, ou seja, até a reconstrução do templo. Então é isso que a tradição judaica realmente acredita, que os 70 anos são contados de 586 a 516 a.C. A história mostra que decorreram exatamente 70 anos, desde o começo da desolação da terra de Judá por Nabucodonosor, em 605 a.C., até o começo de sua restauração, em 536 ou 535 a.C., né? Então aqui também se pode contar 70 anos, né? Desde o começo da desolação da terra de Judá por Nabucodonosor, que foi em 605, até 536. Conforme Daniel, capítulo 1, versículo 1, 2 Crônica 36, 5 a 7, né? Confere com Esdras 3, de 8 a 12. Também decorreram exatamente 70 anos, desde a completa destruição do templo em 586 a.C., até a sua completa reedificação em 516 a.C. Veja 2 Reis 25, de 8 a 11,
conferindo com Esdras 6, verso 15. Então, pela cronologia, no livro Estudo Perspicaz das Escrituras, né, e outros livros da Torre de Vigia, esses 70 anos se cumpriram em 537 antes da Era de Cristo. No entanto, praticamente 20 anos mais tarde ainda se fala em 70 anos, como em andamento, o que se harmoniza com a ideia de um período de 586 a 516 a.C., em que a desolação do templo representava a desolação e o cativeiro da nação, como é a interpretação dos historiadores da própria nação de Israel, que certamente conhecem melhor sua própria história e os sentimentos de seu povo do que os homens da Torre de Vigia, né? Flávio Joséfo, contra Opion, ele diz nesse livro: 70 anos é a duração que Joséfo regularmente atribui ao cativeiro babilônico. O primeiro cerco de Jerusalém por Nabucodonosor ocorreu em 598 a.C., mas o incêndio e a segunda e principal deportação ocorreram em 587 a.C. e o edito de Ciro em 538 a.C. Joséfo segue a cronologia apresentada em 2 Crônicas 36, 21, sem perceber que os 70 anos não coincidem com a data que ele apresenta posteriormente, com base nas Escrituras. Interessante. Beroso concorda com os livros da Judéia e os anais egípcios. Então, Beroso ele concorda com os livros judeus e com os anais egípcios, que vamos observar. Este relato concorda com as nossas escrituras e contém a verdade. De fato, está escrito nelas que Nabucodonosor, no 18º ano do seu reinado, destruiu o nosso templo, que permaneceu inacabado durante 50 anos. No segundo ano do reinado de Ciro, uma nova fundação foi lançada. E no segundo ano do reinado de Dário, ela foi reconstruída. Então veja que aqui Joséfo fala que da destruição em 587 levou então 50 anos para a reconstrução. Então 587 menos 50 chega-se a 537, que foi justamente quando os judeus foram liberados por Ciro, né? Então 50 anos, contando 587, chega-se a 537, justamente o ano que os judeus foram livres, né, do cativeiro babilônio. Então observe, o 19º ano de Nabucodonosor foi 587 ou 586. O templo havia estado desolado 50 anos, e não 70, quando eles haviam retornado e lançado os alicerces, que está em harmonia com a história secular, em contraste com a história mal contada pela Torre de Vigia. Então veja bem, esses 70 anos, eles podem ser entendidos, né, como sendo desde a deportação dos primeiros, né, judeus até a sua libertação por Ciro, né, que foi justamente em 537, né? Então pode-se contar então desde a primeira deportação até o livramento por Ciro. Agora também pode-se contar esses 70 anos desde 586 até 516, que foi quando o templo foi reconstruído. Então o templo foi destruído em 586 e foi reconstruído em 516. 70 anos, então, de intervalo. Então, é um assunto interessante que a gente precisa pesquisar para entender, né? Mostrando a verdade histórica, né? Arqueológica, e desmascarando, então, o falso ensino, a falsa interpretação da Torre de Vigia. Porque, na realidade, a defesa da Torre de Vigia, dessa data de 607, é para defender a sua data de 1914,
Porque se eles rejeitarem essa data de 607, então cai por terra a interpretação que leva a 1914. Porque o ponto de partida para se chegar a 1914 é 607, que eles baseiam lá no capítulo 4 de Daniel, os 7 tempos, né? Que eles transformam 2.520 dias em 2.520 anos. Aí eles contam 2.520 anos de 607, chega a 1914, que é justamente o ano que eles dizem que Jesus foi entronizado como rei no céu, e dizem que foram escolhidos em 1919 para ser o escravo fiel e prudente. Então, o que se sustenta esses falsos ensinos é justamente eles defender que Jerusalém foi destruída em 607 e não em 587, ou 586, né? Então, na realidade, eles não podem descartar 607, porque aí tem que descartar 1914 e 1919, e aí eles perdem totalmente a credibilidade. Então, essa é que é a realidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com outros. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.